Olá, o presidente e ambientalista do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda, é o entrevistado de hoje do Frente a Frente. Ele fala sobre ações articuladas em diversos órgãos ambientais para manter a preservação das águas do Rio São Francisco após o rompimento da barragem da mineradora Vale, lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Como também aborda outras ações que envolvem o governo federal, os estados e municípios na digamos assim, de políticas públicas sustentáveis nessa área e também sobre um seminário do comitê, realizado pelo comitê, a ser realizado em Brasília no mês de maio, sobre segurança de barragens. Bem, professor, Anivaldo Miranda, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez para dar essas informações e comecemos justamente com uma preocupação geral, que é a poluição do Rio São Francisco provocada por esses rompimentos de barragens que têm colocado metais pesados em alguns rios que são, digamos assim, que jogam suas águas, que abastecem o Rio São Francisco. E o que dizer hoje, após esses meses daquela tragédia em Brumadinho, a situação do Rio São Francisco hoje qual é? É tranquila do ponto de vista imediatista, digamos assim? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Podemos dizer que o rompimento da barragem de Brumadinho não terá efeitos a curto prazo capazes de inviabilizar os usos múltiplos das águas no Rio São Francisco. E, sobretudo, na represa de Três Marias, que já é Rio São Francisco. O rio Paraopeba, sobre cujo leito foram derramados aí alguns milhões de metros cúbicos de lama. E metais pesados. Lamas sobretudo de rejeito de exploração mineral, é um afluente do São Francisco. E ele deságua exatamente no Lago de Sobradinho, ou seja, na represa de Sobradinho. Entretanto, pela distância, entre o ponto de rompimento da barragem e a foz do Paraopeba, ali onde ele deságua no São Francisco, há uma distância considerável e, sobretudo, no final desse percurso do rio Paraopeba, você tem uma hidrelétrica chamada de Retiro Baixo, que tem um reservatório com um espelho d'água de cerca de 22 quilômetros quadrados e, portanto, todos esses fatores contribuem para que a lama vá perdendo, digamos assim, velocidade, vá se depositando no leito do Paraopeba e o que chega ao São Francisco é a água que teve contato com a lama, digamos assim. Mas não é a lama e dificilmente teremos essa quantidade de espessura mais grossa chegando ao São Francisco. E o que chegar preocupa do ponto de vista mais do médio e longo prazo, porque são materiais em suspensão, sobretudo metais pesados, aí estamos falando de mercúrio, manganês e outros elementos, que vão ser acompanhados com muito critério, sobretudo no que diz respeito à bioacumulação dessas substâncias nas espécies vivas, sobretudo de peixes. Mas pode ser até que nem isso venha a comprometer o uso do ponto de vista da produção de proteínas. Portanto, não há motivo para grandes aflições do ponto de vista, como eu já disse, de ficar preocupado com os usos para abastecimento humano, para o uso na agricultura, etc, etc. Agora, preocupa porque comprometemos, no contexto da bacia do São Francisco, um grande afluente do Rio São Francisco, que é o rio Paraopeba. Este, sim, está muito preocupante. O que dizer? Qual é a visão do comitê sobre a ação fiscalizadora dos órgãos que estão aí para fazer esse trabalho? Olha, não é culpa dos técnicos, não é culpa daqueles que estão diretamente preparados e encarregados de monitorar e fiscalizar, é culpa, entretanto, de um contexto político já antigo,
não é? E de uma campanha organizada de desmonte da política ambiental. E, por tabela, atingindo também a política de recursos hídricos. Ou seja, desde muito tempo estão se confundindo deliberadamente coisas que são muito claras. Por exemplo? Por exemplo, a política ambiental em nada atrapalha, seja o progresso, seja o desenvolvimento econômico, né, ou coisa similar. Pelo contrário, né? Uma política sustentável. Ao contrário, ela garante o desenvolvimento do ponto de vista estratégico, do longo curso, do longo prazo. Porque crescimento econômico que não tem uma visão de futuro não é crescimento econômico. Mas necessariamente tem de ser um desenvolvimento sustentável. Exatamente, porque senão não é desenvolvimento, é apenas crescimento a qualquer desordenado, custo. Desordenado. E do outro lado, o que se faz do ponto de vista do monitoramento, da fiscalização, nada mais é do que aquilo que está previsto em lei. Ou seja, todo o processo, né, de construção, de elaboração, de aprovação das leis que regulam a gestão ambiental e de recursos hídricos, tudo isso é produzido pela própria sociedade. Mas isso não inclui a responsabilidade sobre o monitoramento dessas barragens já construídas em modelos avaliados e dentro das, como o senhor falou, das medições técnicas, não é? Exato. Você, para construir qualquer coisa na engenharia, você tem protocolos, você tem regras, né? E é claro que na construção das barragens, não se pode dizer que o Brasil não tem uma grande expertise nisso, até porque as grandes mineradoras são muito ricas, não é? Mas fazem a opção pela construção mais barata. Pelo né? mais barato, é o barato que custa caro. Caríssimo, porque são exatamente. Vidas. Né? Você tinha 3 grandes modelos para a construção de barragens. Uma barragem a montante, outra que é uma barragem do vão central e uma terceira que é barragem a jusante. Essa barragem a montante, na realidade, é quase que uma coisa, digamos assim, eu não diria criminosa, porque é uma tecnologia que... Considerada, né? Eu acho que para casos muito específicos, mas do ponto de vista geral, é uma coisa que hoje já não se permite mais nos lugares onde o rigor é maior, porque ela é extremamente vulnerável. E o Brasil já deveria ter resolvido isso há muito tempo. Entretanto, foram licenciando, e aí no processo de licenciamento, eu acho, entram pressões econômicas indébitas. E políticas também. E políticas, é claro que as pressões políticas se fazem diretamente. As econômicas utilizam os meios políticos para fazer a pressão indébita, para que você flexibilize o que não deve ser flexibilizado, você fecha os olhos para aquelas recomendações que a própria lei determina. Ou que os técnicos também evidenciam e constatam. Não é? Os técnicos sabem o que estão fazendo, mas muitas vezes são pressionados, não é? Muitas vezes, quando eles querem, de fato, desempenhar 100% do seu trabalho, às vezes são retirados, né, das suas funções. Enfim, a gente sabe como é este jogo. E é claro que o país paga muito caro por isso. Porque se fosse um evento isolado, mas não é. A cada ano nós estamos tendo aí eventos dessa natureza. Mariana foi um exemplo, né? Exato. Nós inviabilizamos o Rio Doce, é um rio de, digamos assim, de dimensões planetárias. Né? Depois foi o evento de Barcarena, no Pará. Não é? E ali foi uma poluição grave. E agora tivemos, pela terceira vez consecutiva em 3 anos, o acidente de Brumadinho. Aí eu pergunto, o Brasil vai a cada ano detonar um ecossistema dessa grandiosidade? Um país que é signatário da Convenção da Biodiversidade? É porque, às vezes, o seguinte, eu até escrevi outro dia um artigo sobre isso. A extensão do nosso território, que é o 5º maior do planeta,
às vezes ela tem um efeito perverso no nosso subconsciente. Como assim? Como o país é muito grande, o que acontece aqui nem sempre é percebido pelos brasileiros na sua real dimensão. Na gravidade do que gravidade. representa. Por exemplo, eu cito sempre o exemplo do nosso vizinho Uruguai. Se isto fosse no Uruguai, era uma calamidade nacional. Certamente. O que aconteceu no Doce, o que aconteceu em Barcarena e agora em Brumadinho. E aqui tem uma importância Não, aqui secundária, as pessoas dizem, terciária, foi né? um rio lá em Minas Gerais, que o país é muito grande. Minas Gerais já é um país por si só, né? Um estado que tem 800 Imenso. municípios. As escalas aqui de distância são muito grandes e a gente às vezes perde a percepção real da gravidade desse fato. E o rio Paraopeba era importantíssimo do ponto de vista da biodiversidade. Você tem pelo menos 70 espécies de peixes que são originárias daquele ecossistema. Região. E você num processo como esse, para você restaurar, para que se restaure digamos assim, a inteireza daquele ecossistema, vai ser impossível, a não ser daqui a muitas e muitas décadas, talvez séculos, né? Um prejuízo incalculável, não só para o ecossistema, Sem dúvida. mas como para a sociedade como um todo, não é, professor? A sociedade sofre, por exemplo, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, né, juntamente com os órgãos de controle ambiental, suspenderam o abastecimento de água até o município de Pompéu. O município de Pompéu fica praticamente na porta do São Francisco, digamos assim, já muito próximo ao Lago de Três Marias. Portanto, até Pompéu, a água não pode ser utilizada nem para uso agrícola, nem para abastecimento humano, nem para outros usos, porque, de fato, a qualidade da água está imprópria. E isso equivale a dizer que encarece a economia do Estado, porque vai se valer da compra, talvez, de água, né, para... Tudo isso está correndo por conta, digamos assim... Atinge a economia, frontalmente. Dos consumidores, dos pagantes de impostos do Brasil inteiro, sobretudo de Minas Gerais. Porque... Quando uma empresa como a Vale, né, comete, não é uma coisa que está caracterizadamente definida como um crime ambiental, pelo descaso, pela negligência, quem paga a maior parte desses custos é a sociedade. É claro que a justiça, esperamos nós, que não aconteça o que aconteceu no caso do Rio Doce, mas que agora haja um rigor maior e a empresa Vale vai ter e já está pagando uma série de custos relativos a tudo isso que se perdeu. A todos os prejuízos e causados, a todos esses, mas boa parte dos prejuízos, mobilização dos bombeiros, mobilização de militares, mobilização de funcionários públicos da área ambiental, helicópteros, combustível, tudo isso, né, desorganização, né, da economia, assistência às vítimas, tudo isso quem é que paga num primeiro momento? É o Estado brasileiro, é o dinheiro público, são os pagantes de impostos, que é uma coisa emergencial. E a longo prazo isso tem reflexo na economia, na exportação do país, em tudo. Portanto, é preciso ter muito rigor, porque crescer a qualquer custo tem um preço que às vezes não compensa, porque quando o evento acontece, quando o desastre acontece, aí o preço que você vai pagar é muito maior. Por isso que o Brasil precisa inverter essa equação. Essa campanha, né, sistemática que se faz contra a legislação ambiental, ela é uma campanha nociva ao país. Nós precisamos ter leis que precisam ser respeitadas. E as leis ambientais são todas construídas pela própria sociedade. Para proteger o meio ambiente. Sim, e a nossa economia. Claro. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco a gente dá sequência a essa questão das garantias ambientais por meio da legislação que estão passando, digamos assim, por um momento muito difícil no país. Já já estaremos de volta. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. E ela me dizia, aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente.
e me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado em um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal, e isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o ambientalista e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o jornalista Anivaldo Miranda. E com ele estamos falando, não é, sobre os prejuízos já causados ao meio ambiente pela falta de cumprimento, né, das leis propriamente ditas. E nessa questão, ele acabou de falar no bloco anterior sobre o cuidado que se tem sobre a segurança das barragens, sobre a segurança do manuseio desse ecossistema. Nesse sentido, o comitê vai realizar na capital federal, em Brasília, no dia 15 de maio, um seminário sobre segurança de barragens. O que é que se espera da realização desse seminário? Veja bem, como nós vamos realizar uma reunião plenária ordinária em Brasília, nós decidimos no dia anterior, que é dia 15 de maio, realizar um seminário sobre segurança de barragens com foco no Rio São Francisco. E nesse sentido nós fizemos uma parceria com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal e vamos contar com a participação dos integrantes ou de vários integrantes daquela comissão. Será feito no âmbito do Congresso Nacional, até porque esse é um assunto que hoje mobiliza muitas atenções. Mas nós vamos realizar esse seminário não com foco exclusivo, né, naquilo que aconteceu com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Nós não queremos ficar só olhando pelo retrovisor. O objetivo maior do seminário é detectar, ou seja, olhar para o futuro e detectar quais são as outras barragens de rejeitos minerais ou de rejeitos industriais que possam potencialmente atingir o leito do São Francisco. E aí nós temos várias situações que inspiram preocupação. Porque no caso de Brumadinho, eu acho que depositou algo em torno de 10 milhões de metros cúbicos, não é? No rio Paraopeba. No caso do Rio Doce, que é outra bacia, foram mais de 40 milhões de metros cúbicos, mas nós temos equipamentos, não é, em afluentes muito próximos do São Francisco, que tem barragens que acumulam algo em torno de 400 metros cúbicos de rejeito e de mineração de ouro e outras substâncias muito mais impactantes. Né? Então, nós precisamos conhecer o estado da arte de cada um desses equipamentos, porque o Brasil não pode correr o risco de que isso aconteça e de que isso atinja o leito do Rio São Francisco. Porque se isso atingir o São Francisco, como atingiu o Doce e o Paraopeba, o Brasil quebra pelo meio. Economicamente. De todas as formas. Sem falar economicamente. Principalmente. Pois é. Porque o Rio São Francisco representa nada mais, nada menos, eu já disse aqui várias vezes, 70% da disponibilidade hídrica da região Nordeste. E ainda atende a todo o norte de Minas Gerais. E agora a família cresceu com o projeto da transposição, porque de alguma forma as águas do São Francisco estarão chegando na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Por isso que é chamado Rio da Integração. E não há outro plano B para o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um solitário
que atravessa mais de 1 milhão de quilômetros quadrados do nosso semiárido, onde não tem plano B para a água. Se acontece isso no São Francisco, vamos buscar água onde? Vamos trazer água do Rio Amazonas, do Rio Negro, Solimões, através com carro-pipa, enfim. Estou falando isso de uma maneira, digamos assim, um pouco dramática, mas é para dar mais ou menos a dimensão que não está muito longe de uma realidade que poderá acontecer e nós não queremos que isso aconteça. E levar essa discussão para Brasília é o melhor cenário que se pode ter para discuti-la mesmo, essa questão gravíssima que ameaça o Rio São Francisco, porque é lá onde se decide, né? Onde se decide e onde se aprova, onde se fiscaliza as leis federais, que até então têm sido, digamos assim, relegadas a um plano terciário por quem está operando no sistema, não é? Sem dúvida. O Parlamento, a Câmara, o Senado, né, federais e os parlamentos dos estados são as caixas de repercussão do que acontece na sociedade. Não é? Por isso você pode gostar, pode não gostar, mas a verdade é que aqueles são os grandes espaços que o país precisa para, através dos métodos da democracia, do consenso, do debate, né? Você construir as saídas e a segurança do futuro. Portanto, lá é exatamente o local onde essa questão deva ser discutida, porque cabe, né, sobretudo ao parlamento, acompanhar como o poder público vai tratar essa questão, né, e trazer para a cena do debate também a iniciativa privada, né, os agentes da economia e a própria sociedade, porque isso só poderá ser resolvido em conjunto. Né? Como o comitê, o senhor avalia a política ambiental do país no governo Bolsonaro? Está em curso algumas mudanças, já aconteceram algumas também, de, digamos assim, retroceder a avanços já conquistados, digamos assim, para a preservação ambiental. Isso em todo o território nacional. E qual é a visão do comitê sobre essa atividade? Veja bem, agora as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos, que no Brasil, desde que foram criados 2 sistemas distintos, já estavam afastadas, ficaram mais afastadas ainda. Porque você tem o Sistema Nacional do Meio Ambiente de um lado e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos do outro lado. Alguns países não fizeram essa escolha, tratam tudo como uma grande política ambiental. Mas o Brasil construiu, já temos mais de 20 anos desde a Lei Nacional das Águas e da criação dos 2 sistemas de grandes experiências, tanto na área do sistema de meio ambiente quanto na área do sistema de recursos hídricos. E eu diria que não é de forma alguma recomendável você desmontar o que foi construído aí. Mas é o que está acontecendo. Enfim, mas são escolhas políticas que se fazem. Não é? Só o tempo dirá, né, de quais serão as repercussões disso. Eu não vejo, porém, na área de recursos hídricos, que foi unificada no contexto do novo Ministério de Desenvolvimento Regional, ainda qualquer indício desse recuo ou dessa desconstrução. É um outro ministério, é um ministério que unificou, isso não foi negativo, unificou todas as políticas públicas relativas à água num único ministério, que é esse do desenvolvimento regional, e se houver essa percepção de que aquilo que é positivo, que foi construído, não deva ser desmontado a troco de nada, então eu acho que há possibilidade da política de recursos hídricos ser uma política que se mantém e possa até se consolidar. Já na área de meio ambiente é preocupante porque há um desmonte de órgãos colegiados, não é? Há um desmonte também, não é, ou pelo menos uma neutralização digamos assim, de espaços que eram dedicados à construção dessa política, como é o Conselho Nacional do Meio Ambiente,
está tudo sob, digamos assim, processo de rediscussão, só que o tempo está passando, entendeu? O país espera resposta, porque é uma coisa muito dinâmica, a questão ambiental é do dia a dia, precisa de soluções do dia a dia, e você olhar para trás e ficar rediscutindo o que já foi decidido lá atrás, não me parece uma política segura para o futuro. Então vamos aguardar na área de meio ambiente, né? Eu estou distante, mais dedicado aqui, mas eu vejo com preocupação essas políticas que já eram antes desse governo, já vinham sendo, né, no próprio governo Temer, no final do governo Dilma, já havia essa desconstrução, né, essa fantasia de que o meio ambiente atrapalha o progresso, essa fantasia de que as leis são muito rigorosas, de que existe indústria de multa, isso e aquilo outro, quando a realidade é exatamente o contrário, né? No Brasil inteiro existe uma grande impunidade, né, em relação à questão do crime ambiental, que até pelo Poder Judiciário é tratada de uma forma diferenciada, quando na realidade é uma coisa só. Crime é crime em qualquer plano da sociedade. Entretanto, todo esse clima e esse contexto não é bom até para a própria economia do país. O país precisa de água com boa qualidade, o país precisa de biodiversidade. As commodities estão aí para provar que a qualidade do produto é que vai diferenciar a permanência dele no mercado internacional, não é? Sim, o mercado vai ficar cada dia mais exigente. Se você observar, até mesmo no Brasil, mas principalmente na Europa, você vai ver que os consumidores a cada dia estão mais exigentes. As novas gerações já estão muito mais exigentes, porque eles é quem vão sofrer no futuro. Se você não tiver uma política responsável para o uso de agrotóxicos. Defensivos agrícolas. Que foi liberado bem mais do que se praticava complicou, antes. Né? Se você não tiver uma política... contradição? É total, porque nós estamos indo na contramão do que tudo que está acontecendo nos aponta. Por exemplo, há uma tendência também de negar os efeitos do aquecimento global, do aumento da temperatura da Terra, fruto dos gases do efeito estufa. Quer dizer, o Brasil é signatário de várias convenções que... Ainda, né? Mas não acredito que o Brasil vai fazer isso, porque a rebordosa econômica contra o próprio país será muito grande, será uma marcha ré desastrada. Veja bem, não faz 4 ou 5 dias que, durante 6 dias consecutivos, em Londres, as pessoas foram às ruas exigir a redução dos gases do efeito estufa, porque lá a ficha já está caindo. Então, nós precisamos também encarar essas coisas, porque a temperatura do planeta, de fato, tende a aumentar. E você está vendo, você está vivenciando acontecimentos que são extraordinários. Indicam isso. Nós tivemos aqui no ABC Paulista, em São Paulo mesmo, eventos recentíssimos, que as pessoas estavam dentro do ônibus, de repente veio uma chuva, não é, catastrófica. Você vai andando pelo meio da rua e de repente vem um rio, não é, na sua cola, não é, com mortes, com destruição, né? Tivemos agora em Teresina outra situação, enfim, a cada dia, e agora no Rio de Janeiro, né? De repente, e anteontem em Brasília. Quer dizer, isso nos indica alguma coisa? Não quer, sempre teve tempestade e tudo, mas tempestades com essa frequência, com essa... Nessa época, com essa violência e as estiagens que nós estamos... Então, há algo que não é possível querer desmentir. Isso é dar murro contra a parede. Eu acho que a política ambiental, reconhecer essas coisas é do interesse de todo mundo. É do interesse das populações, é do interesse dos agentes da economia, dos empresários, é do interesse do poder público, é do interesse da população, porque nós precisamos criar um planeta mais seguro. Porque é o que temos, né? É o que tem. Às vezes as pessoas me perguntam, a gente precisa salvar a natureza. Eu digo, não é bem assim. A natureza não precisa ser salva, porque ela se reequilibra, se redefine em qualquer circunstância. Para ela, 1 milhão, 100 milhões de anos não é nada.
Quem precisa se salvar é a espécie humana, né? Usar a sua inteligência para construir algo que seja mais seguro, né? Fazer uma aliança com a ciência no sentido da gente conhecer melhor o funcionamento desses processos e do planeta e assim construir, não é, um futuro mais seguro. É isso. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o ambientalista e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anivaldo Miranda. Professor Anivaldo, falemos sobre a proximidade do Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. Estamos num momento bem peculiar, tem tudo a ver com a defesa, não é, esse dia, no dia 3 de junho. E o que está sendo preparado pelo comitê para marcar essa data? Todos os anos, no dia 3 de maio, nós decidimos fazer uma campanha nacional para... Ou não, junho? de junho. Pensei que tivesse dia 3 é o Dia Nacional em Defesa de São Francisco e dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, todo ano a gente faz essa campanha. É uma campanha de sensibilização ambiental, não é, para demonstrar como... nossa relação com o Rio São Francisco precisa ser redefinida, né? O rio representa muita coisa. As pessoas tendem no dia a dia a considerar o rio como se fosse um canal com águas, né? Para uso humano de infinito e de diversa forma. E o rio não é um canal de cimento, eu sempre digo. O rio é um ecossistema, né, que tem paisagem, que tem história, que tem vida própria, que tem uma série de regras naturais que determinam o seu comportamento, né? O rio é um patrimônio sob todos os sentidos, porque sem água não há vida, né? Sem água não há economia. E a água não é só ter água em quantidade, precisa também ser água de qualidade. Então é importante que as pessoas percebam isso, porque as medidas para revitalizar rios são muito conhecidas. E no Rio São Francisco não é diferente. O que é que o Rio São Francisco precisa? Precisa revitalizar suas matas ciliares, fazer a recarga dos aquíferos, proteção de nascentes. Saneamento das áreas ribeirinhas, Na questão da qualidade, o saneamento é fundamental, né? Você precisa fazer com que todas as cidades, principalmente aquelas ribeirinhas do São Francisco, tenham saneamento. Saneamento com rede coletora de esgotos e tratamento de estações de tratamento de esgoto. E também drenagem, tratamento dos resíduos sólidos, enfim, todos aqueles componentes do saneamento básico. O nosso comitê, com dinheiro, né, do pagamento pelo uso da água bruta do São Francisco, já está fazendo sua parte. Agora, no dia 29, vamos entregar aqui na Associação dos Municípios Alagoanos mais 3 planos municipais de saneamento básico para os municípios de Delmiro, Piranhas e Maravilha. Aqui no Baixo São Francisco, entre Alagoas e Pernambuco, já entregamos 20 desses planos. Na bacia como um todo, 69,
e há um edital para as prefeituras que estejam no território da bacia, que queiram obter esses planos. Há um edital que vai até o dia 30 de abril agora, é um chamamento dos que queiram futuramente passar por uma série de critérios e receber planos pagos, não é com dinheiro de impostos não, com dinheiro pela cobrança da água bruta. Da água. Esses planos são, digamos assim, o primeiro passo para que os municípios possam depois ir ao governo federal, ao governo dos estados e requerer dinheiro para fazer, então, executar os projetos e as obras de saneamento. Precisamos fazer isso urgentemente. Vamos ter uma reunião dos governadores da Sudene no próximo mês e nós vamos tentar fazer um pacto para que em alguns trechos aqui do Nordeste, né, onde o Rio São Francisco passa, eles possam ser saneados assim de imediato. E aqui estamos falando de municípios como, por exemplo, Paulo Afonso. Né? Estamos tendo agora uma proliferação de macrófitas, as famosas baronesas, que praticamente estão inviabilizando parte da economia de Paulo Afonso. Não só a área do turismo e do lazer, já foi toda ocupada, a famosa prainha lá. E de tem Paulo. como interferir para... Tem, a principal medida é tratar o esgoto. Porque as baronesas são plantas que, inclusive, têm até uma ação positiva. Elas se alimentam da carga orgânica dos esgotos, de certa forma. Suaviza, né? Suaviza, mas cria um problema porque diminui mais ainda o oxigênio da água e, portanto, torna ela imprópria, né, para os peixes, etc. Mas a macrófita é apenas um resultado do não tratamento do esgoto, e é preciso. E o comitê fez então uma grande audiência pública em parceria com o Ministério Público da Bahia. Fizemos isso não faz nem 2 semanas, né? Foi digamos assim, um grande evento. Estavam lá os aquicultores, né? Os empresários que criam peixes, estavam lá os sistemas de abastecimento de água, estavam lá os donos de bares e enfim, todas aquelas pessoas que sofrem com a questão das baronesas. Então é necessário que, por exemplo, se você saneasse ali a partir de Paulo Afonso, um pouco antes de Paulo Afonso, Glória, Paulo Afonso, Delmiro Gouveia, Canindé do São Francisco, pelo menos um trecho vital daquilo já seria uma grande contribuição para o Rio São Francisco, aqui no Baixo São Francisco. E o que se percebe da gestão pública sobre essa necessidade? Há uma consciência coletiva das autoridades, dos gestores sobre essa ação? Não, aí são coisas da natureza humana que são difíceis de entender. Todo mundo sabe que cada real que for investido em saneamento, você economiza 3 em saúde pública. Portanto, saneamento é uma coisa que se paga. E não é no longo prazo, não. Se paga no médio prazo. E não há como explicar no Brasil por que é que o Estado brasileiro, de fato, não leva a sério o investimento em saneamento público. Negligencia, né, essa política. Negligencia é uma política com inúmeras interferências sobre modelos, né? Modelos que poderiam conviver, público, privado. Consorciar também é uma via, não? De todas as formas, isso já deveria ter sido resolvido. O problema não é esse, o problema é, de fato, você... Da vontade política de fazer. De fazer o saneamento, sobretudo o tratamento de esgotos, né? E você usa o quê? Basicamente é tijolo, é cimento, é uma atividade que gera emprego. Não precisa você inventar tecnologias de outro planeta, porque isso é uma tecnologia mais do que dominada. Portanto, você fazer saneamento público é tratar do futuro do país. Por exemplo, um rio como São Francisco já deveria estar completamente livre do lançamento de esgotos. Isso é uma vergonha do ponto de vista da nossa curta, porém dinâmica história. Já estamos no século XXI, tratando doenças de veiculação hídrica, que leva 50% do orçamento da saúde. Então, o Brasil fica tirando, não é, a esmo e não enfrenta os problemas que, de fato, precisam ser enfrentados. O que poderia despertar essa consciência crítica dos gestores? O que pode ser feito para viabilizar essa consciência crítica?
Eu acho que a necessidade... Irresponsável, né? É, a necessidade da própria população tomar conhecimento. Cobrar. Cobrar, porque às vezes a população cobra gasto de dinheiro público, municipal, estadual, que seja para ter um grande evento musical com a banda A, B, C, D ou E, e não trata com o mesmo rigor a demanda por saneamento básico, que é como se diz na política, como é um negócio que fica enterrado, não é? Aí as pessoas não, os gestores, como tem que a cada 4 anos se reelegerem, no contexto do presidencialismo é assim, o cara tem que entregar obras dentro de 4 anos. Por isso que eu sou parlamentarista, eu acho que o presidencialismo já está esgotado no mundo inteiro. Os grandes países já optaram pelo parlamentarismo há muito tempo, mas a verdade é que aqui, né, isso termina sendo um grande entrave político. Só que hoje as pessoas estão ficando mais conscientes de que a questão do saneamento básico é uma prioridade, porque melhora a qualidade de vida das pessoas. Da população. E mais do que isso, gera dinheiro até para resolver os problemas fiscais que nós estamos atirando aí só na questão da reforma da Previdência. Não é só a reforma da Previdência, não. Precisamos fazer saneamento básico, porque gera dinheiro também. E precisamos fazer outras coisas, como, por exemplo, mudar o modal de transporte que nós temos no Brasil. O Brasil vive a ditadura das montadoras de automóvel, uma coisa que custa caríssimo a cada cidadão desse país. E o Brasil não investe em ferrovias, não investe em hidrovias, no transporte marítimo, enfim. Nós estamos um pouco perdidos nesse contexto, mas eu acho que pouco a pouco, se o debate de fato começar a se focar naquelas questões estruturais que o país precisa discutir, o país está discutindo muito na superestrutura da sociedade, né? Da política, da comunicação e tal, mas ele precisa ir para a infraestrutura da própria economia, para mudar isso. O Brasil está exportando água, terra, minérios a preço de banana. Nós não agregamos nada de valor às nossas exportações. E ninguém quer discutir questões que são fundamentais como essa. Mas eu acho que pouco a pouco, né, é um país muito jovem, muito dinâmico, e eu tenho certeza que o aprofundamento da democracia, do debate, vai trazer à tona aquilo que é o cerne do nosso desafio neste século. Essas questões estarão contidas na pauta da reunião do comitê no mês de maio? Bem, também... o comitê tem várias exposições, um novo relatório anual que a Agência Nacional das Águas faz sobre a situação dos recursos hídricos no Brasil, né? Mas também várias questões internas, regimentais, né? E algumas outras exposições sobre os projetos de recuperação hidroambiental. O comitê já fez mais de meia centena, nós vamos ter agora uma família de mais 40 projetos. Né, são projetos demonstrativos de abastecimento de água, proteção de nascentes, vários. Só aqui em Alagoas, o comitê tem um programa que já está, né, partindo para a sua conclusão. Nós vamos recuperar algo em torno de 1.000 nascentes só na bacia do rio Piauí e das suas principais subbacias, como a do Boacica. Por exemplo, esse é um trabalho que o comitê precisa mostrar para a sociedade. É um trabalho importantíssimo, porque está voltado, não é só a questão dos planos municipais, é também essa questão de recuperação de nascentes. Vamos brevemente refazer todo o sistema de abastecimento público para a comunidade dos índios Cariri-Chocó. Né? São 3, não, é aqui os Cariri-Chocó, aqui na beira do São Francisco. Né? É a área do São Francisco, que eles têm um problema sério. É Chucuru Cariri, eu fiz uma confusão. É o Chucuru Cariri, que é uma outra comunidade. Que é outra comunidade, Nós fizemos isso em Pernambuco, na aldeia Pancará, não é? Que por condições lá da construção das hidrelétricas foi deslocada do seu habitat comum, e fizemos um sistema de abastecimento lá para os índios Pancará, que agora é modelo para todo o semiárido de Pernambuco.
Pois bem, eu lamento informar que a nossa entrevista chegou ao fim e esse assunto que o senhor trouxe no final deste bloco, do último bloco do programa, esse assunto sugere uma próxima entrevista. Eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação, professor Anivaldo Miranda, e até a próxima oportunidade. Quem agradece sou eu. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.